Organização da Câmara Municipal da Maia através da sua Biblioteca Municipal. São 3 horas, vamos dar início à apresentação do livro O Voo do Corvo, de Tiago Filipe Costa, no palco da praça. Convosco vão estar à conversa o autor e o seu editor, Pedro Cipriano. Passo a palavra ao Pedro. Boa tarde, Pedro. Seja bem-vindo, mais uma vez. Boa tarde. É um prazer estar aqui na Feira do Livro da Maia e é também uma honra inaugurar as apresentações de livros aqui. Portanto, somos a primeira apresentação no primeiro dia da Maia. E também tenho o gosto de estar aqui com o autor Tiago Filipe Costa e tenho o gosto de ter-vos aqui também o respeitável público e os meus colegas aqui, editores e livreiros. Sem vocês não se fazia esta feira. E então, vamos passar então aqui ao que é realmente importante, depois destes agradecimentos todos a toda a gente. Vamos passar aqui a palavra ao Tiago. Quem é o Tiago? O Tiago, já agora também, boa tarde a todos que nos estiverem aqui a assistir a esta apresentação. O Tiago é um apaixonado por literatura interativa e livros-jogos que um dia decidiu abraçar essa paixão e escrever ele próprio um livro, não só porque, devido mesmo a essa paixão e essa vontade de escrever esse género de literatura, mas também porque sentia que havia uma lacuna na nossa literatura para esses livros, e então decidi escrever um livro para contribuir para esse género literário. Portanto, assim, muito no geral, o Tiago é esta pessoa que quer trazer também, quer contribuir para a literatura interativa e os livros-jogos em Portugal. Mas é um salto grande entre consultor informático e escritor de livros de aventuras. Eu diria que são dois mundos que nada têm em comum, ou têm? Não exatamente, não tem de certa forma nada em comum, porque uma é informática, a outra é literatura. No entanto, existe algum paralelo que posso fazer entre um e outro, porque no meu trabalho eu faço testes de software, portanto, dentro desta ótica eu preciso quando tenho uma aplicação que preciso de testar o máximo possível, portanto eu tenho que seguir diversos caminhos para obter diversos resultados. E na escrita do livro-jogo é basicamente a mesma coisa, é criar vários caminhos e de vez em quando obter vários resultados. Uma pergunta. Eu, quando jogo estes livros, eu acabo sempre a fazer um mapa de todas as possibilidades. Eu devo supor que, quando tu estás a criá-lo, o processo é exatamente o mesmo. Tu fazes primeiro o mapa e depois escreves. Eu estou ao contrário, eu leio e depois tento fazer o mapa. Olha, se escolher aqui, acontece isto, depois acontece aquilo, porque normalmente nunca chego ao fim da primeira vez. Portanto, eu muitas vezes tenho que andar ali a testar. Nunca ninguém chega. Nunca ninguém. Qual é o processo? Conta-nos um bocadinho esse segredo. A escrita deste primeiro livro, deste meu primeiro livro, é curiosa porque não segue exatamente esse padrão de planeamento. Começou por ser algo que eu comecei a escrever espontaneamente, portanto eu peguei num caderno, comecei a escrever primeiro um esboço da introdução da história, e depois, à medida que eu ia escrevendo, eu ia delineando os caminhos. Eu tinha uma ideia, lá está, eu tinha a ideia do ponto de partida e do ponto de chegada, tinha um número, uma ideia de uma meta em relação a números que eu tinha que desenvolver, que ao início era 500, e quem já viu este livro sabe que tem um pouco mais do que isso. E eu ia escrevendo e criando o caminho à medida que ia fazendo. É um risco, claro que é um risco, e a prova disso é o facto de eu ter depois de acrescentar mais 150 referências ao livro para poder completar a história,
mas eu diria que no fim até correu bem, porque consegui criar os caminhos todos, consegui fazer a história que eu queria, as diversas histórias, consegui criar os diversos caminhos que a nossa personagem pode percorrer, e eu sinto que fui bastante diverso nesse processo de escrita. Portanto, eu diria que mesmo tomando esse risco, correu bastante bem. E depois, tu escreveste, tu foste dando a pessoas para testar, ou se as pessoas só começaram a olhar para isto no fim, depois já está tudo completo? Foi no fim. Foi no fim. No fim, pronto, juntei alguns amigos, fomos fazendo algumas sessões para testar este livro, vermos se as regras batiam certo. Olha, se calhar até aproveitava e agradecia então a Sara Sampaio, André Fernandes, Jonata Almeida, Emanuel Tomé, Beatriz Carneiro, Ricardo Salvisa Simões, Catarina Nunes, Tiago Daimão, Pedro Fruzeta e Catarina Pinto, que foram os testers do teu livro. Exatamente. E agradecer-lhes também o facto, porque este livro não teria se calhar chegado a este ponto sem a ajuda deles. Exatamente. Se calhar teria, se fosse só eu, mas demorava muito mais tempo, porque teria que testar muitos caminhos e provavelmente ainda hoje estaria numa fase de teste. E depois, tu escreveste o livro, né? Encontraste alguns testers e depois, o que é que aconteceu a seguir? Depois foi o momento de tentar publicá-lo. Este livro já foi publicado numa outra editora. Eu pedi ajuda até ao André Fernandes, um dos testers que estão aí na lista, e ele desenhou a capa original, a capa da primeira versão do livro, e foi assim que depois surgiu a primeira versão do Voo do Corvo, que foi lançado em 2020, salvo erro. E pronto, foi nesse sentido que surgiu este livro. Depois dessa parte, vamos voltar um bocadinho atrás. De onde é que surgiu a inspiração para este livro? Qual é que foi assim o modo? Porque ter a ideia de criar um livro-jogo e tudo mais, mas depois é preciso arranjar um ambiente, é preciso arranjar ali um conflito qualquer que a personagem tem que resolver. Como é que tu chegaste lá? Quais é que foram as tuas inspirações, influências? Este género de literatura já está comigo desde há muito tempo. Portanto, desde os meus 13 anos, mais ou menos, quando descobri as Aventuras Fantásticas, que muita gente conhece, foi um sucesso cá em Portugal, nos anos 90, inícios dos anos 2000, até ter desaparecido de repente. E eu tive a oportunidade de ter essa coleção toda. E durante algum tempo, esta paixão pelos livros-jogos ficou um pouco adormecida, ainda estava lá, tanto que eu consegui manter esses livros durante mais de 20 anos. E depois, por volta de 2015, mais ou menos, quando comecei a entrar em contacto com a comunidade mais, não tão comunidade nacional, mas comunidade lá fora, que tem muitos entusiastas deste género de literatura, comecei a conhecer outros livros, outras coleções que não as Aventuras Fantásticas, e a perceber que isto, afinal, é muito maior do que aquilo que nós pensamos. Nós estamos muito dentro daquilo que é as Aventuras Fantásticas. Se eu perguntar a alguém se conhece as Aventuras Fantásticas, vai haver sempre alguém que vai levantar a mão. Mas se eu perguntar se conhecem Lobo Solitário, ou Fabled Lands, ou Destiny Quest, provavelmente ninguém ou pouca gente vai conhecer. Portanto, com o contacto que eu tive com a comunidade lá fora, eu fui conhecendo esses livros, fui adquirindo esses livros, fui expandindo a minha coleção, e com isso eu fui conhecendo outras dinâmicas de jogo, outras histórias, outros settings, outros géneros literários, não para além da fantasia medieval, também ficção científica, terror e muito mais. E daí foi surgindo, não é, aquela vontade, aquela paixão, ou aquela vontade de escrever, surgiu então, e pegando nessas inspirações, foi quando eu decidi escrever definitivamente um livro-jogo.
E este setting em específico, medieval, com duas fações, magia e monarquia, onde é que surgiu a ideia? Não houve propriamente uma inspiração ligada a nada, pelo menos que pode ter sido alguma coisa que eu possa ter alguma recordação dentro do meu subconsciente, porque às vezes isso acontece. Às vezes eu penso que uma ideia que eu tenha, eu posso acreditar que é original e depois, passado algum tempo, é que eu apercebo de que ela afinal não é tão original e veio de alguma coisa que eu tenha visto ou lido ou ouvido e ficou aqui retido e utilizado para este livro. Mas isto, pronto, foi uma ideia original, foi uma ideia inicial que eu tive. Aliás, a ideia inicial que eu tive era muito preto e branco, ou seja, nós tínhamos aquelas duas fações. A parte da monarquia era a fação boa e a parte da magia era a fação má. Portanto, o objetivo ao início, quando eu comecei a escrever, era este feiticeiro governava o reino juntamente com o rei. Aparentemente as coisas eram igualitárias, mas nas sombras havia ali a facção dos feiticeiros que estavam a planear uma revolução para destronar o reino e entregar toda a governação à magia. E essa foi a premissa do livro, que colocava o rei como uma personagem nobre que recrutou um guerreiro, que somos nós, para capturar esse feiticeiro antes que essa revolução aconteça. Depois, à medida que eu fui escrevendo e fui mergulhando nas várias personagens que eu ia desenvolvendo, quando eu ia escrevendo as diversas explorações nas várias cidades e aldeias, ia desenvolvendo as missões que a nossa personagem pode fazer, eu comecei a ver ali alguns tons de cinzento que eu poderia desenvolver ali. E depois, no fim, acabei por criar ali uma ideia que o rei afinal não é assim tão bom e o feiticeiro até pode ter algumas razões justificáveis para fazer aquilo que está a fazer. E isto não nos traz uma escolha moral muito forte, porque não é daquelas situações em que as nossas ações são assim, pronto. O que acontece é que o nosso objetivo é certo, portanto nós temos que ir ali e capturar o feiticeiro. No entanto, no fim, quando nos confrontamos com ele, nós podemos ter esta escolha moral que pode levar a um ou outro final. Ok, isso é muito interessante. E o título? Como é que nós chegamos ao título? O título não foi pensado no início, foi pensado muito perto do fim. E é um dos maiores desafios quando eu escrevo alguma coisa, é o título. Nunca sei o que é de escrever. É muito, muito raro quando eu já sei qual vai ser o título. Mas o que acontece é que se eu começo uma história já com o título na cabeça, o que vai acontecer é que o título vai mudar a meio, ou a meio ou já perto do fim. Neste caso, eu não tinha título e debati-me com isso durante meses enquanto estava a escrever este livro. E depois surgiu-me, e a ideia do Voo do Corvo surgiu-me como o nome do evento, ou seja, da revolução que os feiticeiros vão fazer quando tudo começar, quando esta revolução começar. Como os feiticeiros fazem parte de uma ordem que se chama a Ordem do Corvo, para mim fazia sentido que, quando a revolução começasse, esse evento fosse conhecido como o Voo do Corvo, que era quando eles não voavam literalmente, mas era quando eles partiam e conquistavam o reino todo durante aquele momento. O Voo do Corvo, ou a expressão, foi usada, por exemplo, no Game of Thrones. Não sei se sabes. É provável. Aqueles de média distância é no voo direto do corvo, porque eles usam os corvos para comunicação, por exemplo. Sim. E também era usado também muito na época mais antiga, o voo das aves. Eles diziam 5 km de voo de uma ave, porque era à direita. Ainda mais na época medieval, aquilo nunca ia à direita.
raramente tinhas estradas que fossem realmente a direito, porque não Sim. tínhamos as mesmas coisas que temos hoje em dia, de fazer túneis e de pontes, não, aquilo ias e andavas e coisas, e era muito mais difícil. Portanto, eu pensava que a expressão vinha daí, mas afinal não. Não. Tu tinhas falado também na comunidade. Tu interages com a comunidade e eu sei que tu interages até de uma forma mais visível. Tu próprio construíste uma comunidade à volta dos livros-jogo aqui em Portugal. Queres falar um bocadinho sobre o assunto? Eu não diria que construí, eu estou no processo da construção da comunidade, porque o meu objetivo, e depois ainda podemos falar mais para a frente, um pouco mais a fundo nisso, mas eu tenho esse objetivo de juntar a comunidade portuguesa e também a comunidade lá fora, embora a comunidade estrangeira seja um bocadinho mais próxima entre si, no que toca a este género literário. Aqui em Portugal, o que eu noto é que, embora haja muita gente que conheça estes livros, eles só estes membros, não é? estes potenciais membros da comunidade, só se manifestam quando estes livros são lançados. E vimos isso recentemente, quando as Aventuras Fantásticas foram relançadas. Houve muita gente que os comprou, porquê? Porque muitas dessas pessoas cresceram com esses livros. E então, mas fora desse âmbito, não existe propriamente uma comunidade portuguesa que, pelo menos até onde dentro do meu entendimento, não existe uma comunidade portuguesa que junte estas pessoas e que discutam os livros favoritos, ou as melhores histórias, o melhor tipo de jogabilidade, ou que deem a conhecer outros livros que existam lá fora, porque isso também pode ser um bom incentivo também para as editoras, para apostarem naquilo que existe lá fora, porque existe muita coisa, muito boa qualidade deste género de livros que eu acho que nós merecíamos conhecer. Sem dúvida. E a nossa tese na Ludovitae foi que existiam boas coisas cá dentro também, e então optámos por apostar mais nos autores portugueses, até porque tem toda a gênese da editora, tem à volta dos autores portugueses, dos autores nacionais. Como é que tu nos descobriste? Boa pergunta. Foi em inícios de 2021 e eu estava à procura de uma editora que pudesse potencialmente aceitar o meu livro. Já tinhas nessa altura feito a tua edição anterior, não foi? Sim. Foi através de uma outra editora, que é a Bubok, que é Publicações Independentes. Sim, eu conheço. Mas não correu muito bem, não tive a projeção que se calhar gostava de ter, e então decidi, vou procurar alguma editora que me possa dar alguma projeção maior. E mesmo na altura, como eu não sabia da existência da Ludovitae, não sabia do projeto que vocês tinham de trazer livros-jogos, ainda por mais de autores portugueses, não fazia ideia disso. Portanto, até eu tive aquela ideia nos inícios de 2021 de eu próprio criar a minha própria editora deste género de livros. Mas pronto, enquanto estava a fazer a pesquisa, pesquisei por várias editoras cujo tema dentro da fantasia medieval ou ficção científica pudesse aceitar este desafio e a possibilidade de publicar algo diferente, e foi a partir daí, foi através dessa pesquisa que conheci a Ludovitae e vi o projeto que vocês tinham. Foi quando depois descobri que na altura tinham lançado o Sacerdote das Trevas e achei interessante e pronto, decidi arriscar. E fizeste muito bem em arriscar. Então, o livro já saiu aqui há algumas semanas, não é? Já não foi assim no último mês, já foi abril, salvo erro. Sim, abril. Já tiveste algum feedback dos leitores? Algum, sim, mas ainda nada, nenhuma opinião assim formada, porque ainda estão a ler, ainda estão a explorar. Isto é um livro bastante complexo, não se termina numa tarde, nem numa semana sequer, com algum tempo, portanto, mas tenho feedback de pessoas que já o compraram e que vão experimentá-lo, portanto, acho que é uma questão de tempo até começar a ter
Algum feedback? Eles têm achado fácil ou difícil? Difícil. Eu estou a ver Agora ali, temos- estou a ver ali caras comprometidas. Sim, aqui sim, nos- sim, nos sim, pet- sim, sim. Desafiante, dizem desafiante. É outra forma de dizer difícil. Mas pensem, assim o dinheiro que rende mais. Se fosse muito fácil, eles terminavam numa tarde, era um mau investimento. Assim, se der para 3 ou 4 dias, ou 3 ou 4 semanas, rende mais. Pensem nisso, que nós pensámos nisso. E agora? E a seguir? Bem mais? Vem mais, sim, eu espero que sim. Tenho estado a trabalhar em mais livros-jogos. Eu posso dizer que em 2021 escrevi o segundo. Nunca enviei para publicar nem nada, nunca, porque foi na altura em que eu depois saí da outra editora e depois estava à procura de uma nova editora para publicar o Voo do Corvo, mas entretanto já tinha escrito o segundo livro, já foi lido e já foi jogado várias vezes, portanto acho que já não há nenhum problema, penso eu, e gostava de eu poder um dia lançar. Manda vir. Se tu não mandares, nós não podemos opinar, não podemos apostar, portanto. Nós ainda não fazemos já a Fernando Pessoa, fomos lá ao teu baú buscar as coisas. E agora que já falámos um bocadinho do livro, já falámos de projetos futuros, já falámos da comunidade, já falámos de muitas coisas interessantes, mas falta aqui um ponto que considero eu ser fundamental, que é a mecânica que está por trás. Nós ainda não falámos disto. É uma mecânica simples, para quem não conhece o livro, é uma mecânica simples, já há delas bem mais complexas para jogos. Porque escolher esta mecânica assim simples e como é que... Pronto, fala-me um pouco do assunto. A mecânica eu diria que é mais intermédia, não diria propriamente simples. Também não é difícil, porque eu tentei fazer... Acredita quando eu te digo que não é difícil. A mecânica em si, posso dizer que já encontrei coisas bem mais... Sim. Bem mais complexas. Sim, sim, também eu, sim. Mas aí diria que é uma mistura de várias mecânicas que eu fui, para a qual eu me inspirei quando lia nos outros livros. Eu gostava daquela mecânica e gostava de implementar ou modificar à minha maneira e criar ali um híbrido entre as diversas mecânicas de jogo. Portanto, tem ali um bocadinho de Aventuras Fantásticas, há um bocadinho de Fableland, temos o sistema de equipamento é muito baseado no Destiny Quest, portanto há aqui uma mistura de elementos que depois levaram à criação desta mecânica. E nos próximos livros vais adotar a mesma mecânica? Vais fazer acertos, upgrades ou downgrades, modificações? Sem revelar muito, como o segundo livro já está escrito, há uma redução da mecânica. Não uma redução drástica, não é uma coisa muito... Pronto, não é drástico, não é uma coisa que nós notamos logo ao início, mas nota-se que eu tirei ali algumas coisas. Na eventualidade de lançar um terceiro, que não vou esconder que já o iniciei, embora tenha estado um pouco parado, o meu objetivo é voltar à mecânica do primeiro. O que é que os playtesters disseram entre o primeiro e o segundo em termos de mecânicas? Eles estão aqui. Vocês já testaram o segundo? Chegámos a fazer isso, mas foi... Vocês fazem parte desta lista dos... Ok. Se calhar uma pergunta para vocês. Então, já agora que estamos aqui a falar das mecânicas, já vai o microfone na vossa direção.
Já que falámos aqui das mecânicas, qual é que foi a vossas favoritas? A do primeiro livro, do segundo? Quais é que foram os vossos prós, os vossos contras? Se calhar, é assim, não sei se eles se recordam bem da mecânica do segundo livro, porque nós jogamos isto era para aí 2021, portanto... Já foi há algum tempo atrás, portanto confesso que precisava agora da minha memória ser refrescada do segundo livro. Em relação ao primeiro, eu, como alguém iniciante, portanto, os livros-jogos foram-nos introduzidos aos dois através do Tiago, nós não conhecíamos, eu falo por mim, eu não conhecia sequer o conceito, nunca tinha encontrado tal, e foi através do Tiago que conhecemos não só outros autores, mas também começamos os playtests do próprio livro dele. Como iniciante e como alguém que jogou a primeira edição, fiz um playthrough completo, precisava agora de revisitá-lo, porque obviamente no meu primeiro playthrough não consegui um final feliz, por muito que tenha usado uma mecânica de batota, que eu usava save points, que isso não está previsto nos livros-jogos de todo. De todo. Não existe. É uma ideia. Fazias save. Sim, ou seja, como estava a registar os números das entradas, não é? Das minhas escolhas, quando atingia um game over, vamos voltar um número atrás. E escolhi outro caminho. Era um bocadinho a mecânica quase save point. 99% dos jogadores fazem isso. Portanto... Uma experiência que eu tenho dos jogos é quando o jogo faz autosave, é porque vai inserido grande. Exatamente. Então tu já estavas pré-prevenida, vou fazer um savezinho aqui, que isto vai ser agreste. Exatamente. Mas pronto, de qualquer das formas, o livro tem um formato muito específico e mesmo com essa mecânica, eu cheguei ao final, obviamente insatisfeita com o final que obtive, portanto agora tenho de fazer um segundo playthrough. Mas como iniciante, eu achei que o gameplay compreende-se muito bem. Gostei imenso do combate, achei que era muito satisfatório e as decisões também achei que estava tudo, foi muito interessante e sem dúvida que agora tenho de visitar uma segunda vez. Certo que sim, até outros livros-jogos também. Agora que se calhar ficou aqui o bichinho, não? Eu fui daquelas pessoas que comprou assim que saiu estas novas edições das Aventuras Fantásticas. Nunca tinha jogado e foi aqui à pala deste amigo e escritor que temos aqui à frente que, ok, estes livros fizeram parte da infância dele, eu tenho que perceber a origem do bichinho disto. Comprei, já estou no meu segundo playthrough da Montanha de Fogo, aquilo é uma confusão de caraças com aquele labirinto, diga-se de passagem, mas está a ser uma jornada fantástica. Nós inclusive conhecemos outros livros, também em casa do Tiago, mostrou-nos vários, nomeadamente, por exemplo, a Mansão Diabólica, também já chegámos a jogar, e tem sido uma aventura fantástica para mim, porque eu sempre fui uma pessoa muito mais ligada a videojogos e até jogos de tabuleiro. E, portanto, conhecer esta vertente de o gosto de leitura normal, mas poder intervir diretamente nas ações, acho que é uma coisa bastante única destas mecânicas e deste tipo de leitura. Sim. Obrigado pelo vosso feedback e obrigado por também servirem como playtesters, terem que aguentar tudo em bruto, né? Que é sempre mais difícil. Então, já falámos da gênese do livro, já falámos da mecânica, já falámos da comunidade. Agora vamos falar de outra coisa assim, também muito importante para os autores, que é: tu escreveste um livro, tu lançaste um livro, tu começaste a ter algum feedback, já tinhas algum feedback antes, já tens novos projetos na gaveta e tudo mais. Isto mudou alguma coisa na tua vida ou continua a ser tudo exatamente igual? Mudou, sim, mudou, definitivamente, porque lançar um livro era uma vontade que eu já tinha há muito tempo. Não tinha encontrado ainda o género ideal, como muitos aspirantes a autores. Começava a escrever histórias e parava a meio, ou às vezes nem a meio chegava e depois ficavam na gaveta e nunca mais pegava naquilo. E com a paixão que eu tenho deste género de literatura, eu acho que encontrei realmente aquilo que eu quero escrever, aquilo que eu gosto de escrever, aquilo que me dá realmente prazer de escrever. Portanto, ter este livro cá fora
para mim já é uma diferença, já fez uma diferença enorme. E pode ter custado, porque houve muitas alturas em que eu achei que nunca o ia terminar, mas o que eu achei mais interessante é que depois de eu ter terminado, outros que eu escrevi, para além da continuação, para além do segundo livro, ainda escrevi alguns livros-jogos mais curtos, não foi tão difícil, porque a satisfação que nós sentimos quando terminamos de escrever, mesmo que depois tenhamos de modificar, mesmo que depois tenhamos de fazer edições, mesmo que tenhamos que fazer 1001 coisas para o livro ficar bom, para o livro ficar como nós queremos, só o facto de o ter terminado já foi uma satisfação enorme, foi uma grande conquista. Sim, eu por acaso era outra pergunta que eu te queria fazer, não que fizesse parte aqui do flow normal da entrevista, mas é uma curiosidade pessoal, que é, pronto, para quem não sabe, nós autores, quando começamos a escrever um livro, dizemos que é a descolagem, e depois para terminar, nós costumamos dizer que é a aterragem, e é a aterragem que, normalmente, vocês sabem, quando vamos de avião, a aterragem é sempre a parte mais chata, porque pode correr tudo bem, a aterragem é sempre o mais complicado. E, no caso de um livro-jogo, isto tem muitas possibilidades, é imenso, e quanto maior, mais complexo fica. Como é que foi aterrar este avião? Foi difícil. Foi preciso chamar os serviços de emergência? Quase. Como eu disse antes, durante o processo da escrita deste livro, eu tinha uma ideia de quantos números eu queria escrever. Eu tinha uma ideia clara, que eram 500 que eu queria fazer, e fiquei com essa ideia, não digo até ao fim, mas uma grande parte do processo de escrita. O que acontece é que eu depois desenvolvi tão bem algumas partes e gastei bastantes números. Utilizei bastantes números a desenvolver algumas missões ou algumas ideias que me surgiam no momento e que podiam ser, podemos considerar achievement dentro do próprio livro. E quando eu me apercebi que estava a chegar à marca dos 500, eu ainda nem tinha começado a parte final. Portanto, o nosso objetivo era, primeiro, chegar a uma floresta, e eu ainda nem estava lá perto. E foi daí que surgiu a ideia de dividir esta parte numa secção completamente nova, desenvolver toda a exploração pelo reino dentro daquelas 500 referências, dentro daqueles 500 números, e depois fazer 150 números, foi mais do que suficiente, aí já não tive nenhum problema, para desenvolver a exploração pela floresta, e aí já deu para fazer muita coisa. Portanto, a exploração na floresta, só mesmo para quem ler o livro, se chegarem a essa parte, façam um mapa, porque aquilo não é linear. Portanto, vocês podem ir para trás e para a frente e podem se perder. Portanto, é o conselho que vos dou. Então, portanto, quando tu chegaste à pista de aterragem, percebeste que precisavas dar mais uma volta antes de poder aterrar? Sim. Percebi que ainda não tinham terminado a pista, então precisava estar à espera que acabassem as obras para poder aterrar. E tu te lembras do momento em que chegaste ao fim e terminaste? Sim, foi um grande momento de satisfação que eu senti quando finalmente escrevi a última referência, e quando eu digo a última referência aqui seria o quinto final, porque este livro tem 5 finais, e então quando eu finalmente terminei aquela parte, eu disse, acabou, consegui, agora vem a parte seguinte. Mas houve aquela sensação mesmo de satisfação enorme que eu tive ao terminar, ao colocar aquele ponto final naquele último parágrafo, e pronto, é uma sensação que... Celebração? Houve celebração? Sim, foi Houve celebração? Houve uma celebração, eu fiz uma celebração silenciosa. Eu fiz, consegui. Portanto, e depois acalmei-me. Não houve churrasco com os amigos nem nada? Não. Fica a sugestão. Fica a ideia. Pronto. Não houve, eu nem sequer sabia se ia conseguir publicá-lo, portanto, isso seria depois a fase seguinte. Isso é outros 500, como tu bem sabes, não é?
Sim. Escrever um livro é uma luta, publicar um livro é outra luta. Exato. Não se misturem as coisas. Exatamente. E são duas coisas completamente diferentes. E depois de aterrar, foi logo, vou escrever outro, ou foi, epá, vou ficar aqui de ressaca um bocadinho, vamos testar isto bem, vamos fazer isto bem, e depois se vê. Houve a fase de teste, sim, mas já havia as ideias do segundo. Quando eu escrevi, e pronto, a história do segundo, pronto, sem estar aqui a dar muitos... Não quero estar a dar spoilers, não quero revelar títulos nem nada do género, mas a ideia inicial que eu tinha para o segundo não tem absolutamente nada a ver com aquilo que era, com aquilo que se tornou. Porque o que eu queria fazer era, o segundo livro seria, em vez de ser uma história, seriam 3 histórias, cada uma seria a continuação dos primeiros 3 finais. Só que eu entusiasmei-me tanto a escrever a história, a continuação do primeiro final, que eu pensei em fazer uma história realmente, desta vez com 500 números, desta vez tem mesmo 500, e ignorar depois as outras ideias e, se calhar, na eventualidade de escrever um terceiro, pegar nas ideias dos outros 2 e aplicá-las aí. Ok. Então não te aconteceu muito, pode ser só um bocadinho, o síndrome da história invejosa. Que é que tu estás a escrever uma, mas está-te outra ali na cabeça a nagar assim o cérebro. Tipo, estás a escrever uma, mas tu já estás com a ideia na outra e que ela está-te ali a influenciar o processo de escrita. Isso acontece-me a toda a hora, por acaso. Mas não no sentido de influenciar. Fico aliviado que não sou único, então. Sim, não, isso acontece-me bastante, porque durante a escrita do segundo livro eu já tinha ideias para outros livros que utilizassem outras mecânicas, que tivesse outro tema. Portanto, claro, havia estes conflitos criativos que foi com que tive de me debater para poder levar a escrita do segundo até ao fim. Ok, isso acho que é muito, muito bom saber que não estou sozinho neste âmbito. É sempre um problema que os escritores têm, que é vem sempre outra ideia e vem outra ideia, e nós somos muito lentos a escrever. As ideias parecem mais rápido que as mãos, por mais rápidos que nós sejamos a escrever. Já agora, por falar em rapidez, quanto tempo é que demorou este aqui, desde o primeiro capítulo até até dares o último? Quanto tempo é que demorou esta epopeia de 652 entradas? 655. 655. Eu estava a vir aqui, estava a ver 655. Eram 655 mais os 5 finais. Foi pouco mais de um ano, mais ou menos. Lembro que eu comecei a escrevê-lo mais ou menos em fevereiro, março de 2019 e terminei um ano depois. Então foi 2 entradas por dia, praticamente. Um pouco mais do que isso, mas houve dias em que eu fiquei parado. Houve ali um período que foi realmente o período em que eu já estava a acreditar que isto não ia para a frente, em que eu não escrevi. Portanto, não sei dizer agora quanto tempo é que foi, pode ter sido umas semanas, pode ter sido uns meses, não tenho a certeza, mas quando voltei à carga, aí foi mesmo até ao fim. Isso costumo dar o exemplo do... Eu tinha um cão não, acolhi um cão durante uns tempos, ele chamava-se Bjorn, e uma vez nós deixámos-lo preso com uma trela, ele ficou a guinchar, mas ele estava a guinchar com a corda na boca. Então estava a guinchar e a roer a corda, a certa altura libertou-se. E eu acho que o escritor deve ser um pouco assim, podemos nos queixar, podemos sofrer, mas não podemos parar de escrever. Acho que é a única maneira. Sim, porque senão o produto nunca fica terminado. E agora, para também não monopolizarmos aqui a conversa, porque nós já estamos aqui fartos de falar, eu gostava de abrir aqui ao nosso excelentíssimo público, que está aqui a destilar com este calor junto connosco. Se querem fazer aqui algumas perguntas ao autor, menos ao editor. O editor não, isto hoje é dia do autor, não é do editor. Alguém gostava de fazer alguma pergunta, algum comentário, insultos? É tudo bem-vindo. É que senão eu continuo a massacrá-la. Isto só fica pior.
É como eu costumo dizer no meu canal do YouTube, quando eu acabo um vídeo, eu digo sempre: se gostaram, cliquem em gosto, se não gostaram, cliquem no gosto. E usem a caixa dos comentários para dar sugestões, opiniões, aquilo que bem entender. Sim, Portanto, mas vale eu acho que essa é muito inteligente, né? Cliquem no não gosto no YouTube. Não gosto, está lá. Porque é que toda a gente diz para clicarem no gosto, mas e se eu não gostar do vídeo? Sim, eu estou tão desatualizado, ainda sou do tempo que não havia o botão não gosto. Ainda existe. O quê? Ainda existe. É preciso uma ferramenta lá no motor de busca. Eu consigo ter acesso aos dislikes na mesma. Ok. Quem sabe, quem não sabe tem que aprender. Então, já agora... Eu posso dar umas palavras? Pode. Senão ia massacrar o autor aqui com mais perguntas desagradáveis, por isso. Pronto, eu queria felicitar o Tiago por esta iniciativa e também pelo gosto que ele tem em escrever. E o editor disse há bocado que era difícil publicar, certo? Primeiro era difícil escrever ao escritor e depois é difícil publicar. E digo-lhe mais difícil ainda é promover. Eu sou professora universitária e faço artigos científicos e nós também temos que promover aquilo que estudamos e que investigamos. E uma das maneiras que nós fazemos para promover aquilo que fazemos é dar conhecimento disso à comunidade académica, no caso. Eu não sei se isso funciona aqui, pode ser uma pergunta estúpida, mas uma das coisas que os professores universitários fazem é, num outro trabalho seguinte, certo? Existem referências no final de cada artigo em que fazem referência a artigos deles próprios, certo? Não só. Eu também já trabalhei nessa área, se isso portanto... também é possível, portanto, o autor referir no seu segundo livro, certo? A quem o vai comprar, o livro anterior e o anterior do anterior, está a ver? Portanto, para também, cada vez que sai uma obra nova, a pessoa que o vai comprar sabe que aquele autor ainda tem mais obras anteriores. Claro que não pode promover a seguinte, porque ainda não está publicada. E normalmente o segredo é a alma do negócio e, portanto, só quando estiver publicado é que deve. Mas, de qualquer modo, gostava de felicitar aqui o Tiago por este objetivo que ele tem. E eu acho que nós, quando pretendemos uma coisa, devemos levá-la até ao fim e nunca desistir, que é o que acho que ele não deve fazer. Olha, então posso dizer duas coisinhas, que é, eu também já trabalhei nessa área durante 7 anos e escrevi alguns artigos científicos e posso dizer que era muito comum citar-me a mim próprio ou citar colegas que sabia que depois no artigo seguinte me citavam a mim. Pronto. Outra coisa que se faz, e que estamos a fazê-lo precisamente, que os cientistas também fazem, é ir a conferências, ir a eventos e falar sobre o livro. Para as pessoas, se calhar vocês aqui são quase todos conhecidos do Tiago, mas estão aqui pessoas a passar que vão ouvindo, vão ver o livro exposto. E se calhar algumas pessoas até se calhar não compram, mas tiram uma fotografia e mostram: olha, vi aqui uma coisa, tu interessavas-te aqui pelos livros jogos. E é uma maneira de promoção. Outra coisa que nós fazemos é, a partir do momento, se o Tiago mandar-nos outro livro e assinar-nos contrato, a partir disso, quando alguém comprar este tipo, fiquem atentos que vai sair outro. Neste caso dos livros jogos, nós temos uma coleção. Então alguém que compra o do Tiago ou compra o do Luís Diniz, que são os 2 autores que nós temos, eu recomendo os outros. Ou seja, até pode alguém que nunca ouviu falar no Tiago, mas compra um livro do Luís Diniz e eu dizer: olha, experimenta este tamanho, leva. Se gostaste deste, vais gostar deste também. E vice-versa, também acontece o contrário. Alguém compra este e eu dei aqui uma olhada no do Luís Diniz. E esperemos que outros autores se juntem. E é muito esse marketing que nós fazemos como editora, é estar presente nestes eventos. Não podemos estar só à espera do que as livrarias vendem, porque nem sempre as livrarias se expõem como nós gostaríamos, nem sempre nos dão o destaque, é um calhar. Às vezes temos sorte, outras vezes não temos sorte. As encomendas que a FNAC nos faz para colocação em loja, posso lhe dizer, vão entre 1 exemplar e 500. E nós nunca conseguimos prever. É uma incógnita. Até o momento em que aparece a encomenda, nós não sabemos se é 1, que é para vender no site, se é 500, que é para meter nas 40 e tal lojas. E o único ponto em que nós temos, como editora, temos controle, é estas feiras, em que nós fazemos questão de estar presente e de convidar os autores
em que nós expomos os livros assim de capa, não sei se você reparou, e falamos deles às pessoas. E é aí que nós conseguimos as primeiras vendas. Porque depois, se nós vendermos aqui, se vendermos 40, 50, as pessoas começarem a falar nisso, depois a FNAC e as outras livros depois já querem. Mas eles nunca são os primeiros a apostar. Nós nunca podemos estar à espera que a FNAC nos gere as primeiras vendas. Nós é que temos que tornar o livro interessante e falado e meter vendas em cima, que eles depois já querem. Mas eles nunca são os primeiros a apostar. Nunca. Tinhas noção disto? Não, nem por isso. A parte editorial, por acaso, não desconhecia completamente. Eu é mais a parte da escrita. Sim, como já tinhas passado um bocadinho por um processo semelhante, se bem que é a plataforma que estavas a falar é um bocadinho quase autopublicação, depois tu é que tens que tratar de tudo o resto e fazer acontecer tudo o resto. Exato. Eu acho que também, na altura em que saiu, também não foi a melhor altura, porque foi durante a pandemia. Houve apresentação, por pedido meu, mas foi uma apresentação online e até teve bastante adesão, mas tirando isso depois também não houve promoção e foi isso também que falhou um pouco. Também houve ali uma quebra de comunicação, porque eu tinha a intenção já de publicar o segundo livro com essa editora e houve ali uma falha de comunicação que também foi o que fez com que eu desse um passo atrás e tentasse outras vias. E agora vou-te fazer uma pergunta. Como é que tu vês o futuro dos livros-jogos em Portugal? Temos visto agora aqui a Porta Editora a começar a apostar nas aventuras fantásticas, na reedição dos livros do Ian. Temos também a Ludovitae a apostar, já temos um livro em segunda edição, Sacerdote das Trevas já passou da primeira para a segunda edição, porque para nós é um marco muito importante. Quando os livros passam da primeira edição nós ficamos sempre muito contentes. Não temos edições muito grandes, mas quando passamos a primeira edição é um marco, é um rito de passagem. Por exemplo, o Luís já nos confessou que está a preparar outros projetos relacionados com os jogos. A própria Ludovitae vai ter outros projetos relacionados com jogos, não só livros-jogos, mas também outro tipo de jogos. Mas em relação aos livros-jogos, não só dos teus, né? Mas o que é que tu vês a acontecer em Portugal nos próximos 5, 10 anos? Achas que vão surgir outros autores? Achas que agora esta aposta também da Porta Editora e a nossa, que vão espabitar o interesse, mais pessoas a querer jogar, mais pessoas a querer fazer livros? Ou achas que isto vai continuar assim no mesmo nicho que já existia? O que é que achas que vai acontecer? Ou o que é que tu gostavas que acontecesse? Eu sei que são duas hipóteses, são duas coisas diferentes. Assim, lá está, o que eu gostava que acontecesse não vai estar não é exatamente a realidade do que vai acontecer, mas obviamente que eu gostava que acontecesse era que daqui a 5 ou 10 anos este mercado dos livros-jogos não fosse um nicho tão pequeno aqui em Portugal, que mais pessoas conhecessem, que novos leitores abraçassem este género de literatura, que vissem como uma alternativa para outro tipo de livros, porque às vezes podem não gostar de livros com uma narrativa mais linear e veem naquele género literário uma forma de ganhar um gosto pela leitura. Isso funcionou comigo. Eu já gostava de ler, mas foram estes livros que me puxaram definitivamente para este género, para a literatura. Não só para a literatura fantástica, mas para a literatura no geral. E eu acredito que isto ainda não é muito conhecido, mas eu acredito no potencial enorme que estes livros têm. Principalmente se nós vendermos não só os livros-jogos, mas sim a ideia deles mesmo. A ideia do livro-jogo, a ideia de ser o leitor, o protagonista da história e ser ele a escolher o caminho que quer percorrer e levar a determinados finais. Eu acho que isso é algo muito empolgante no género literário e eu acredito que a Porta Editora está a relançar as Aventuras Fantásticas, eu espero que continuem a lançar e da mesma forma como a Ludovitae, eu espero que também mais livros-jogos sejam lançados entretanto. Portanto, eu acredito que com a divulgação certa, com promoção, com aproveitarmos estes eventos, eu acho que estes livros vão chegar a mais pessoas, vão chegar a pessoas que cresceram com estes livros e que vão conhecer autores portugueses que os escreveram, não só autores lá fora, mas também podem inspirar novos leitores a conhecê-los e, quem sabe, possíveis futuros escritores deste género. Portanto, esta é o que eu gostava,
mas pronto, é um processo é um processo lento, mas eu acredito que com o tempo podemos chegar a essa realidade. Mas olha que já conquistaste aqui uma pessoa, eu fiquei com vontade de escrever agora. Só de falar aqui contigo, já escrevi outras coisas, mas agora fiquei com vontade de escrever. Talvez não com 500 referências, acho que não tenho arcabouço para tanto. Talvez umas 150, 200, sim, uma coisinha pequenina para começar, nada de muito complicado. Atenção, antes de começar a escrever este livro, eu escrevi outras aventuras e eram muito mais reduzidas do que isto. Porque eu tinha a ideia inicial de escrever pequenas aventuras, compilá-las todas num único livro, mas depois isso foi uma ideia que acabou por cair por terra. Mas eu aproveitei algumas dessas ideias, algumas dessas mecânicas que depois foram utilizadas aqui neste livro. E essas aventuras eram bem mais curtas. Não ia entrar logo de cabeça num projeto desta envergadura, porque eu sabia que ia estar logo a cometer um erro. Portanto, eu comecei com coisas mais pequeninas, mesmo 50 números, é o suficiente até para escrever uma aventura. É bem possível. Se tu fores suficientemente inteligente, pode dar bastante luta. Sim. Pode dar bastante luta. Sim. Mas é perfeitamente possível, e então quem está a começar isto deve começar devagar, experimentar com números mais pequeninos, e depois aí sim, se sentir à vontade, tirar-se. Última pergunta, assim, já estamos mesmo a chegar ao fim, daqui um pouco, olha, já me estão ali a dar sinal, portanto vamos ter que abandonar em breve, mas pergunta, porquê é que achas que os autores, 80, 90% destes livros são um setting fantástico? Porquê é que não há tantos settings de ficção científica, policial, romance? Há muitos géneros que podiam ser explorados também com as mesmas mecânicas de escolhas, mas não estou a dizer que não são, mas estou a dizer porque é que são estes das aventuras fantásticas, ou melhor dizendo, de fantasia, de mundos de fantasia, os que mais aparecem, pelo menos aqui em Portugal, e sempre foi a tradição das aventuras fantásticas, e também existiam os da Europa América, Dungeons and Dragons. Sim. Tenho uns quantos lá em casa. Eu conheço também. E quase todos são de fantasia. Tem um que é de um ou dois que é de uma conspiração no mundo real, depois tem mais um ou dois de ficção científica, mas é ali o grosso, é de fantasia. Porquê é que achas que é esse o facto? Ou... Podemos pegar no exemplo das aventuras fantásticas que surgiram nos inícios dos anos 80 como uma espécie como uma adaptação de uma aventura de Dungeons and Dragons, praticamente. Portanto, sendo que nós já temos esta quando nós pensamos em RPG, muito do que vem à nossa cabeça ainda é a fantasia medieval, e ainda é o que acredito que seja o que ainda mais se venda a nível mundial. Portanto, eu acho que é isso que nos dá-nos uma sensação, se calhar, de conforto em criarmos alguma coisa de fantasia, do que propriamente explorarmos outras vias, como a ficção científica, que envolve termos mais técnicos, envolve algo mais complexo. Portanto, a maior parte dos autores, eu acho que fica nessa zona de conforto da fantasia, e eu, pronto, sou um deles. Não digo que não tenha já experimentado outros géneros, já tentei ficção científica, mas não ressonou comigo, e então decidi manter-me aqui na questão da fantasia, que pode divergir para outros campos. Por exemplo, dentro das aventuras mais curtas que eu escrevi, entretanto, nos últimos anos, eu misturo fantasia com terror Lovecraftiano. Portanto, que também é um género que também está muito a ser explorado na literatura interativa, ultimamente. Sim, está. Bem, infelizmente temos que dar por terminada esta conversa, infelizmente. Mas convido-vos a todos, se quiserem adquirir o livro, podem fazê-lo ali junto do stand da Divergência, e também o autor ficará lá disponível durante um bocadinho para um autógrafo, uma palavrinha, e também fica então o desafio a todos vós, então, de se dirigirem ali para conhecerem o autor. Eu sei que a maior parte já conhece bem o autor, mas fica com a oportunidade de ter um autógrafo e tudo mais, e fica um desafio para ti, Tiago, próximo livro. E agradeço então uma vez mais a todos a vossa presença, e aqui ao município da Maia, à Biblioteca da Maia, por nos receberem aqui. Muito obrigado.